Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. 14h47, 3 de abril de 2012. Estamos dando início à quarta reunião aberta da diretoria colegiada do ano de 2012, com a presença dos diretores Jaime Oliveira, Agenor José Alves, dos adjuntos Luciana Tacara e Rodrigo Flávio, além do procurador Maxiliano, a ouvidora e a secretária da diretoria Juliana Canal. Eu passo só relembrando que na pauta da reunião de hoje nós temos alguns temas de cunho regulatório e um conjunto de recursos a serem julgados das áreas de alimentos e as áreas de alimentos cosméticos. Eu gostaria, antes de prosseguir com a pauta da reunião, tecer aqui um breve comentário que eu acho que é fundamental e importante, tanto para as pessoas que estão aqui assistindo à reunião da diretoria colegiada, quanto as que acompanham pela internet acerca da veiculação no final de semana passado de matérias e revistas e jornais que citam e colocam a instituição Anvisa, servidores e diretores da instituição no noticiário envolvendo as investigações da Polícia Federal acerca das relações do senador Demóstenes Torres do DEM de Goiás com o empresário Carlos Augusto Ramos. E nesse sentido, na data de ontem, a Anvisa publicou em seu portal uma nota e que eu pediria ao Jaime e ao Agenor a licença para proceder à leitura dessa nota na abertura da reunião de hoje. A nota diz o seguinte: a Anvisa e a sua relação com o Parlamento. Edições de revistas semanais veicularam no final de semana trechos de diálogos que, segundo estas, foram gravados em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça em investigação da Polícia Federal sobre as relações do empresário Carlos Augusto Ramos com o senador Demóstenes Torres do DEM de Goiás. Em algumas das matérias existem menções a ações do referido senador junto à Anvisa. Sinto-me no dever de me manifestar sobre esse fato para afastar qualquer dúvida que possa pairar sobre o tipo de relação mantida entre a agência e as empresas reguladas, independentemente da interveniência de membros do Poder Legislativo ou outras autoridades alheias ao ambiente da regulação e vigilância sanitária. Todas as áreas técnicas da Anvisa têm o dever de atender empresas reguladas, sem qualquer comprometimento do rigor técnico e da cronologia da análise dos processos. Esse tipo de atendimento visa amparar e orientar acerca dos procedimentos da agência e torna o setor produtivo mais preparado para lidar com a regulação sanitária. Todos os gerentes gerais e técnicos estão orientados a prestar tal atendimento, observando as normas específicas para o agendamento e registro das audiências. Todos os atendimentos são feitos com a presença de pelo menos 2 membros da Anvisa
e são devidamente detalhados em ata e ou gravação. No caso dos diretores, as audiências são indicadas nas agendas, que são públicas, nos termos da Portaria 122, de 4 de fevereiro de 2011. Em uma dessas gravações, é citado o nome do professor Norberto Reck, assessor especial da presidência da Anvisa e gerente-geral de medicamentos. A audiência realizada com a gerência-geral de medicamentos, da qual participaram o professor Norberto Reck, o senador Demóstenes Torres e representantes de uma empresa, observou rigorosamente todas as normas para esse tipo de procedimento. Houve agendamento prévio com indicação da pauta, sendo que a reunião foi acompanhada por outro servidor da Anvisa e está devidamente registrada em ata. Norberto Reck goza do respeito e de total confiança de toda a direção da Anvisa. É servidor público federal, professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1985, trabalha na estrutura do Ministério da Saúde desde janeiro de 2003, foi o primeiro diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, secretário adjunto da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e depois exerceu a função de assessor especial do ministro Humberto Costa. Transferiu-se para a Anvisa para ser diretor adjunto da presidência no período de junho de 2005 a setembro de 2009, quando assumiu a função de assessor especial da presidência, passando a acumular a função de gerente-geral de medicamentos no início de 2011. A conduta do professor Norberto Reck, na ocasião, está inclusive de acordo com a orientação da presidência da Anvisa, que indica que a Gerência-Geral de Medicamentos deve sugerir rotineiramente às empresas a realização de planejamento das suas demandas regulatórias anuais. A Gerência-Geral deve colocar a área à disposição para apoiar no planejamento quando houver dificuldades por parte do ente regulado. Esse tipo de ação diminui o número de exigências e de indeferimentos de requerimentos por falha na elaboração dos documentos ou falta do devido planejamento por parte das empresas. É interesse da agência que elas sejam mais eficientes no cumprimento das obrigações regulatórias sanitárias, o que reduz o tempo de análise dos processos das empresas por parte da Anvisa. Essa sugestão é feita a qualquer empresa. No entanto, na suposta conversa reproduzida pela revista, observa-se que o parlamentar relata ser uma vantagem obtida a partir da sua influência, o que, além de se tratar de inverdade, denota desrespeito aos servidores que prestaram o atendimento na ocasião. Ao senador, caberá explicar qualquer intenção que seja incompatível com o exercício do seu mandato parlamentar, envolvendo ou não a Anvisa. A Anvisa mantém uma relação institucional com o parlamento. De um lado, acompanha mais de 400 proposições legislativas que tramitam no Congresso Nacional e que impactam direta ou indiretamente na agência. De outro lado, há um intenso interesse de parlamentares pelos temas tratados pela Anvisa. Apenas em 2011, foram solicitadas mais de 200 audiências por deputados e senadores, tendo sido, de fato, realizadas 140. Dessas, cerca de 100 trataram sobre processos de empresas reguladas. O levantamento de informações e eventuais orientações a empresas são tratados de forma estritamente técnica pela Anvisa, pressupondo como legítimo o interesse de parlamentares na sua obtenção por meio de requerimento ou no acompanhamento de audiência. Torna-se deplorável, no entanto, a utilização dessa via institucional como caminho para o benefício privado ou interesses que necessitam ser investigados em processos policiais. Nessas situações, me sinto no dever de preservar os servidores públicos que, no cumprimento do seu dever institucional, se relacionam eticamente com parlamentares e empresas e acabam por ficarem expostos a interesses e comportamentos não revelados publicamente. Os diretores, gerentes ou membros do corpo técnico que prestaram atendimento ao senador Demóstenes Torres e acabaram citados de forma desrespeitosa
e responsáveis por agentes que estão sob investigação da Polícia Federal por suspeita de crimes das mais diversas naturezas devem estar tranquilos, pois agiram no cumprimento do seu dever sobre as bases éticas que devem permear as relações dos órgãos da administração pública com o Parlamento. A Anvisa manterá firme o seu propósito de relacionar-se de forma transparente e rigorosa com todos os entes dos setores produtivos regulados, como meio de elevar a eficiência dos modelos de regulação e vigilância sanitária. Continuará aprimorando os mecanismos de controle social, como as reuniões públicas da diretoria colegiada, a divulgação das agendas dos diretores e das reuniões técnicas com empresas. E estará também à disposição dos órgãos de controle ou de investigação de crimes para apoiar na apuração de qualquer ilícito que fragilize as estruturas do Estado brasileiro. Faço a Agenor, Jaime e demais membros da diretoria colegiada a leitura desse texto e aproveito mais uma vez para ressaltar a importância, primeiro, dessas reuniões públicas, onde os temas são aqui tratados de maneira aberta e transparente. 2, a importância da divulgação das agendas dos diretores, contendo os participantes, os processos a serem tratados nessas audiências e também o interesse declarado de tanto do ente regulado ou qualquer autoridade que venha acompanhá-los. E, por fim, sugerir aos diretores que passem a gravar, se não o fazem, as reuniões que realizam com entes regulados pela Anvisa, utilizando, na medida do possível, as salas do parlatório para essa finalidade, né? Eu tenho certeza que todos já têm essas preocupações, mas acho salutar, nesse momento, proceder ao reforço dessa orientação. Eu abro, se houver interesse, a Agenor e Jaime para uso da palavra, se não, eu passo aos demais itens da pauta. Agenor. Bom, boa tarde a todos. Não, eu queria destacar, né, porque foram duas matérias em duas revistas, na revista Veja e na revista Época. E na revista Época eu sou citado e na nota não tem nenhuma citação a meu respeito, na nota que foi divulgada à imprensa pela Anvisa. Apesar de achar que a matéria não tem nada que coloca nem em suspeição nenhuma questão em relação a mim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque muita gente ficou sabendo disso, porque durante a minha recondução eu recebi um telefonema do senador que relatava o meu processo, me pedindo se eu poderia comparecer para uma reunião com outros senadores. Eu falei que sim. Inclusive ele me disse, não há constrangimento nenhum para você? Eu falei que não. E fomos nessa reunião e o nobre senador me fez umas acusações muito fortes, e dizendo inclusive que eu prejudicava o Parque Industrial de Goiás, não recebia as pessoas de Goiás. Eu respondi para ele que devia ter algum problema, porque quem cuidava da área de medicamento e registro era outro diretor, e outra questão de interesse da indústria de medicamentos da época também não era da minha responsabilidade. Eu tinha a única responsabilidade de coordenar o NUREM, que dava preço, mas que, entretanto, os preços são regulados por lei. E até no último dia, e a minha sabatina foi adiada 2 vezes, só na terceira tentativa que ela foi efetivada, e mesmo assim, anteriormente, a minha entrada na sala da Comissão de Assuntos Sociais, eu fui chamado pelo senador para uma nova conversa, e de novo com uma ameaça a respeito da função que eu exercia no Conselho de Administração da Hemobras.
me mostrou um documento que foi dado a ele. E eu até perguntei para ele quem que estava fornecendo aquelas informações, e ele me respondeu textualmente: não vou fulanizar essa questão. Então eu só queria fazer esse esclarecimento, porque na revista Época esse episódio é relatado. Obrigado. Jaime, algum comentário? Não, só esclarecer, Agenor, que eu também acabei sendo citado por ter recebido aqui o referido senador, e na nota, de fato, quando eu me dirijo aos diretores, eu falo de todos eles sem citar nomes, né? Mas a nota busca também preservar a todos nós, diretores, que de alguma forma, durante esse período, nos relacionamos com esse tema e com o senador. Bom, eu passo então a pauta do dia. Nós temos um requerimento de julgamento de processo em sigilo no item 2.225, de interesse da empresa Eurofarma Laboratórios S.A. O processo 25.004.180.156.2011, 83. E de pronto submeto se há alguma manifestação em contrário, e não havendo, fica concedido o julgamento em sigilo, em reunião sigilosa, e a empresa será comunicada tão logo seja feito o agendamento para julgamento. Temos também pedidos de manifestação ou sustentação oral nos itens 1.1, que trata da apresentação da Agenda Regulatória 2012, o senhor Henrique Tada, da Alanac. Alguma manifestação em contrário? Não havendo, aprovada a manifestação. No item 2.11, proposta de consulta pública que dispõe sobre a priorização da análise técnica de petições de registro de medicamentos no âmbito da Gerência Geral de Medicamentos, o mesmo, o senhor Henrique Tada, representando a Alanac para manifestação sobre o tema. Alguma manifestação em contrário? Não havendo, aprovado então a manifestação do senhor Henrique. No item 2.1.3, proposta de alteração de disposição normativa número 10 de 2009, que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para o controle e funcionamento da dispensação e comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos, e discussão dos impactos na RDC 44 de 2009. Pedidos para manifestação do senhor Aurélio Villafranca Sauês, diretor de Relações Institucionais da ABMIP, e também do senhor Henrique Tada, da Alanac. Alguma ressalva, alguma manifestação em contrário? Não havendo, aprovadas as manifestações. E ainda em processo em grau de recurso, nos itens 2224, a empresa Aplacom, Assessoria Planejamento e Comércio Limitada, a senhora Júlia Coutinho de Oliveira. Também no item 2233, da empresa Health Laboratórios Limitada, a mesma senhora Júlia Coutinho de Oliveira. E no item 2235, da empresa Fresenius Cabi Brasil Limitada, os senhores André Luiz Joquem, Adriana Alvarenga e Cíntia Garcia. Alguma manifestação em contrário? Não havendo, aprovadas as manifestações por unanimidade. Passamos então ao item 1.2, apresentação dos temas da Agenda Regulatória de 2012, o diretor Jaime, com a participação do Núcleo de Regulação. 1.1, desculpe. Jaime. O Gustavo vai fazer a apresentação do atual estágio da agenda regulatória, lembrando que
ela é o segundo momento em que ela é trazida por uma DICOL pública, é isso, Gustavo? É o segundo momento, e naquela DICOL a gente havia deliberado para que fossem ouvidas algumas áreas da Anvisa e fossem consultados alguns via câmaras setoriais, ou via o próprio núcleo de regulação, ou via o gerenciamento do sistema, fossem consultados alguns atores especiais para verificar se algum tema teria que ser incluído ou alguma outra observação haveria a respeito dos temas que já estavam incluídos na agenda regulatória. É isso que o Gustavo vem apresentar para a gente, o resultado dessa consulta. Gustavo. Obrigado. Boa tarde a todos os diretores e demais componentes aqui da mesa, as pessoas presentes nessa reunião. Eu vou fazer uma breve exposição dos encaminhamentos que foram tratados, né, em decorrência da decisão da última reunião da diretoria colegiada. Bom, é só para ter uma síntese, né, do histórico. Com esse fechamento, nessa reunião de hoje, a gente conclui o balanço da Agenda Regulatória 2011, né, que tem 93 temas em sua previsão. 3 temas ainda não foram iniciados, que a Agenda Regulatória de 2011 era 2011 e alguns temas com período de 2012. Né. 23 temas estão em fase de início de discussão, 8 em fase de elaboração de minuta, 33 em fase de consulta pública e 26 publicados. Né. Desses temas, parte desses temas que não foram concluídos, automaticamente já foram migrados para a proposta de agenda regulatória para 2012 e 2013. A agenda tem 80 temas, são 21 temas novos e 59 temas que estão vindo de discussão do ano passado, o desdobramento das discussões da agenda regulatória. Dos temas novos, nós temos 9 que são novos regulamentos, né, temas de inovação regulatória, né, e 12 que são temas de revisão. Dos que já estão na agenda regulatória, 38 são temas de revisão e 21 de novas questões regulatórias. Em consulta pública atualmente, nós temos 27 temas que tiveram consulta até dezembro de 2012, 49 previstas para 2012, para serem realizados esse ano agora. São 27 temas que foram realizados que serão realizados até 2012 e 4 previstas para 2013. De publicação, dos 80 temas, 63 estão previstos para serem finalizados esse ano, de 2012, e 17 com desdobramentos para 2013. Essa é uma síntese dos encaminhamentos. Então, depois que a diretoria deliberou na reunião de 14 de fevereiro, nós fizemos uma consulta com as diretorias, né, encaminhamos uma consulta interna para os diretores e também para a coordenação de articulação institucional, para consulta aos membros do Conselho Consultivo e das entidades de defesa do consumidor. Dessa consulta nós tivemos retorno de um tema para ser incluído na área de inspeção, por iniciativa da própria agência, que é referente a esgotamento de estoque, né, e da consulta dos órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e das entidades de defesa do consumidor. Nós tivemos um total de 28 contribuições, que eu vou fazer uma síntese agora em seguida. A gente, nesse período, fizemos o contato com as áreas técnicas para fazer a aferição prévia desses temas, para subsidiar a diretoria colegiada. Acho que é importante registrar que ontem à tarde nós recebemos algumas contribuições que vieram das instituições de defesa do consumidor, né? Então, assim, alguns temas que foram adicionados, a gente fez um grande esforço, não obstante já o agendamento da pauta do tema na reunião da diretoria colegiada, que a gente pudesse fazer uma análise junto com as áreas para subsidiar a diretoria. Então, alguns dos temas propostos pelas entidades de defesa do consumidor que eu vou passar a expor, eles precisam de uma avaliação aqui no âmbito da diretoria. Da proposta, a lista do macrotema de alimentos, esses eram os temas que estavam propostos, né, que já haviam sido apresentados inicialmente, e foram sugeridos temas de iniciativa das vigilâncias sanitárias,
e dos órgãos de defesa do consumidor na parte de alimentos, que eu vou passar a destacar. Os que estão projetados na apresentação são os temas que já estavam previstos na agenda. Tá? Em sua maioria, as contribuições que vieram dos órgãos de vigilância sanitária estaduais e das entidades de defesa do consumidor se referem basicamente a questões, aos temas de alimentos e também de serviços de saúde, tem alguns pontos. São temas, muitas vezes, que em sua maioria tem uma característica mais descentralizada, né? Então, por isso, acho que foram os temas que mais vieram, as temáticas. De alimentos, nós tivemos uma contribuição da Vigilância do Ceará para a revisão da RDC 344 de 2002, referente à adição de ferro e ácido fólico em farinha de trigo. Né? Então, o assunto foi preliminarmente apreciado pela área de alimentos, né? E a informação é de que, de fato, a área já tem acompanhado essa discussão com as vigilâncias, mas essa revisão envolve a articulação com o Ministério da Saúde e outros atores. Né? A informação é que em 2011 foi realizada uma aproximação com a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde para iniciar as discussões e traçar um plano de trabalho para a revisão dessa norma. A perspectiva é de se formar um grupo técnico para avaliação dos estudos científicos a respeito dessa temática. E que esse assunto está correndo em paralelo à agenda regulatória. Né? Então, esse é um tema que foi proposto, está disponível aí no documento que foi distribuído aos diretores. Eu não sei se os diretores preferem que eu vá falando um tema individualmente, eu faço bloco de temas. Tá bom. Então, o outro tema de alimentos, que foi sugerido pela Visa do Ceará, são os parâmetros microbiológicos para águas adicionadas de sais e a revisão da resolução 274, que é referente a águas adicionadas de sais. Essa proposta já está incluída na agenda regulatória com relação à revisão das boas práticas de fabricação de águas adicionadas de sais, e tem um ponto da proposta que ela está atualmente contemplada na resolução 274 e que vai ser avaliada pela área, mas a sugestão é de que, como existem outros temas na agenda regulatória e a capacidade de execução da agência, dado que a agenda é para 2012, principalmente, e eventualmente com alguns temas para 2013, a área propõe deixar esse tema para ser avaliado para o próximo período. Um outro tema sugerido foi a investigação em surto alimentar, e essa temática, a coordenação, ela cabe basicamente ao Ministério da Saúde, tem uma interface com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não seria um tema apropriado para a inclusão na agenda regulatória, segundo a avaliação da área. Outro tema na área de alimentos ainda foi requisitos sanitários para a produção de alimentos na agricultura familiar. É um tema que é de extrema relevância, bastante importância, mas que a parte de produção não constitui competência da agência, né? A parte que é tratada no âmbito da Anvisa se refere à parte de comercialização desses produtos, e a área de alimentos diz que tem planejadas ações no sentido de fomentar a adoção de boas práticas de fabricação e boas práticas nutricionais na cadeia de produção de alimentos da agricultura familiar. Então, por isso que não sugeria que não incluiria esse tema na agenda regulatória da Anvisa, por o tema estar mais diretamente afeto inicialmente ao mapa, mas sem dispensar a articulação da agência nessa discussão. A Vigilância de Tocantins sugeriu a regulamentação das boas práticas de fabricação de alimentos nas unidades de alimentação e nutrição dos serviços de saúde. Este assunto ele já foi discutido na revisão da RDC 216 de 2004 e que tem uma proposta de regulamento já em fase final de tramitação. Então, embora não esteja contemplado como proposta de inclusão no tema na agenda, ele já está sendo finalizado pela área técnica. O Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor propôs a discussão da regulação das quantidades de gorduras saturadas, açúcar e sódio em alimentos industrializados, tendo em vista a redução do consumo de nutrientes não saudáveis. Essa temática, ela tem de acordo com a área técnica, foi informado que o estabelecimento de teores de nutrientes pela agência são feitos por meio de regulações mais horizontais, que, a não ser aqueles destinados para o público infantil, né, eles não estão contemplados, mas que existe já, referente ao sódio, um termo de compromisso assumido entre o Ministério da Saúde e as associações representantes do setor produtivo para a redução desse nutriente em diversas categorias de alimentos, e que também pretende estabelecer termos de compromisso para gorduras saturadas e o açúcar.
Com relação ainda a alimentos, temos sugestões relacionadas à rotulagem. Eu acho que a gente pode fazer um encaminhamento em relação a esse primeiro bloco, abrir para algumas considerações, se for esse o entendimento da diretoria. Gustavo, a não sei que os diretores queiram fazer alguma colocação, mas acho que você poderia concluir a apresentação, porque a gente tem uma manifestação, e aí depois da apresentação, não sei se a Genor e o Jaime querem comentar alguma coisa. Não? Então tá bom. Então, com relação ainda a alimentos, temos um bloco de sugestões referentes à rotulagem. Tá? O IDEC fez uma sugestão de incluir informações nutricionais direcionadas ao público infantil. Né? A área técnica informa que esse é um assunto de bastante relevância, mas que a legislação é harmonizada no âmbito do Mercosul, né? E que a proposição do Brasil no Mercosul depende de pesquisas científicas pelos países sobre os valores de nutrientes para as faixas etárias. Como não teve assim, a contribuição do IDEC foi recebida no dia 2, a gente teve pouco tempo e não vieram justificativas adicionais em relação a essa proposição. Foi também sugerido desagregar o açúcar do item carboidratos da informação nutricional. Então, a área técnica informa que a Anvisa já solicitou ao Mercosul a revisão dessa legislação sobre rotulagem nutricional e a inclusão dessa obrigatoriedade em sua declaração. Mas, como é uma normativa do Mercosul, depende, né, da harmonização em âmbito internacional. O IDEC também faz duas considerações em relação ao alerta sobre presença de proteínas relacionadas a alergias e intolerâncias alimentares, como proteínas de leite, caseína, albumina e globulina, e do ovo. Alertas relativos ao uso de aditivos potencialmente alergênicos. Aí o posicionamento preliminar é de que a resolução 259 de 2002, que fala da rotulagem geral de alimentos embalados, está sendo revisada na Comissão de Alimentos do Subgrupo de Trabalho número 3 do Mercosul. Após a harmonização, essa norma será colocada em consulta pública no Brasil. Mas nós não temos previsão ainda em razão da questão da harmonização do Mercosul. O IDEC sugere também a frase de alerta em alimentos que possuam qualquer tipo de corante que não os naturais, de forma a contemplar não só os corantes artificiais, como também os sintéticos e outros. O posicionamento preliminar da área técnica é de que o proposto na revisão da resolução GMC 21 de 2002 do Mercosul é declarar por extenso na linha de ingredientes alguns corantes considerados alergênicos com base em estudos científicos. Que isso está em andamento, né? E que essa proposição, inclusive, já consta de normas do Códex Alimentários da União Europeia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá. O IDEC fez também uma sugestão para a discriminação da porcentagem de frutas em produtos que fazem menção à sua presença. A área de alimentos informa que nos rótulos de declaração da quantidade de ingredientes deve ser trabalhada no PIC, que é o padrão de identidade de qualidade. E que à medida que a área de alimentos for revisão dos PICs do produto, essa avaliação pode ser implementada. A outra sugestão do IDEC foi de regulamentação dos apelos saudáveis presentes nos rótulos em alimentos. Na justificativa, não tem maiores detalhes do que o IDEC está considerando aqui como apelos saudáveis, se tem uma relação com questão de propaganda ou de outras informações. A área informa que a matéria está atualmente regulamentada pela Resolução 17 de 2009 e 18 de 2009 e que seria necessário fazer um maior esclarecimento junto com o IDEC sobre esse ponto específico. Temos ainda na área de alimentos a obrigatoriedade da retirada do aditivo caramelo 4 das bebidas e determinação do nível de risco e a determinação de nível de risco não significativo para ingestão diária de 4-metilimidazol. Essas sugestões, de acordo com a área técnica, foram informadas que os corantes caramelos estão aprovados pela resolução número 5 de 2007 para uso em bebidas não alcoólicas e que não haveria necessidade de proibição do aditivo caramelo 4 no Brasil pela Anvisa. A área destaca a importância, né, de observar os limites específicos. O IDEC faz ainda uma sugestão de disponibilização de informações que permitam ao consumidor escolhas saudáveis de alimentos monitorados pelo PARA. A área de alimentos informa que as informações estão disponíveis no site da Anvisa, principalmente com relação aos alimentos apreendidos, interditados e proibidos, suspensos, desinterditados e liberados em todo o país,
e que as respectivas empresas fabricantes, em razão dos resultados dos programas de monitoramento, também constam dessas informações. Há uma proposta de sugestão de redação feita pelo IDEC também com relação ao tema número 5, tá? Matéria macroscópicas e microscópicas prejudiciais em alimentos embalados. Esse é o tema, esse nome foi dado porque é o nome do regulamento que está vigente. A área diz que, ao fazer a revisão do regulamento, como já está na agenda regulatória, também fará a revisão da descrição. Adicionalmente, como a gente teve outras contribuições relacionadas a sugestões de redação, de maior clareza e transparência desses temas da agenda regulatória, nós estamos preparando, junto com as áreas técnicas, um ementário que contempla o tema e uma breve explanação sobre esse tema para ser divulgado no portal da Anvisa assim que a diretoria colegiada deliberar sobre a agenda regulatória. Bom, com relação a laboratórios analíticos, nós temos... esses eram os temas que estavam previstos, né? Deixa eu colocar ali. Não tem nenhum específico de laboratórios, né? Não estava previsto. Tem um? Tá ali. Credenciamento de laboratórios analíticos. Esse está na agenda regulatória. O que foi proposto pela Vigilância de Minas Gerais é a busca de um maior apoio para o aumento financeiro, bem como facilitar o sistema de compra dos padrões, insumos e equipamentos. Foi informado pela área de laboratórios que o assunto já está em discussão interna para que as dificuldades de apoio aos laboratórios analíticos possam ser superadas. Isso faz parte do planejamento estratégico da Anvisa, está contemplado nas ações e não é especificamente um tema de caráter normativo ou regulatório, mais uma manifestação de apoio aos laboratórios analíticos. Com relação a medicamentos, nós tivemos duas questões importantes. A sugestão de revisão do regulamento referente a anorexígenos, com a perspectiva do banimento de produtos proibidos em outros países, foco na questão da sibutramina, e a questão de reexame dos mecanismos de acompanhamento de preços de mercado e fixação do PMC, preço máximo ao consumidor, inclusive com a revisão da Lei 10.742 de 2003, de modo a permitir à autoridade competente o eventual rebaixamento de preço conforme a análise dos preços de mercado no ano que precede o reajuste. Com relação a esses dois tópicos, nós tivemos as manifestações internas sobre a questão de registro de medicamento e tivemos a manifestação da CEMED informando que o reexame e fixação de preços, tanto o preço fabricante como o citado preço máximo ao consumidor, não são assuntos afetos à alçada da agência, mas alçada da CEMED, e que os normativos são estabelecidos por lei. Então, que não caberia à agência fazer uma regulação por meio de resolução da matéria. O outro tópico de medicamentos se refere à proibição de uso de corantes quando esses não tiverem qualquer função de diferenciação de dosagem ou concentração de um mesmo medicamento em geral, e proibição do uso desses aditivos em medicamentos de uso pediátrico. A informação da área técnica é de que o assunto tem sido discutido no âmbito da agência e que o grupo de revisão da Resolução 137 de 2003 já sugeriu frases de alerta quando o medicamento contiver qualquer corante em sua formação. Então, isso está em fase ainda de discussão para aprovação dessa regulamentação. Tivemos manifestações também do núcleo de monitoramento de farmacovigilância da agência sobre o assunto, que já foram disponibilizados aos diretores. Na parte de serviços de saúde, nós tivemos uma sugestão da vigilância do Acre sobre o funcionamento dos serviços odontológicos. A informação da área técnica que é que a esses serviços são aplicadas as resoluções vigentes, em relação a serviços de saúde. Então, tanto a RDC 306, que fala de gerenciamento de serviços de saúde, quanto a RDC número 50 de 2002, que fala da infraestrutura, e também uma norma mais recente, que é a 63 de 2011, que trata de boas práticas de funcionamento de serviços de saúde, se aplicam também aos serviços odontológicos. E esses temas, o tema principalmente de gerenciamento de resíduos, está previsto na agenda regulatória de 2012, como um dos temas na área de serviços.
para a saúde. A vigilância do DF fez uma sugestão em relação ao funcionamento de instituições de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas, comunidades terapêuticas, que inclusive foi recentemente regulado pela agência no ano passado, né? Então a área fez esse esclarecimento, inclusive tem a disponibilidade de uma nota técnica número 1 de 2011 para orientação com as visas, né? A nossa sugestão é de que o assunto seja tratado pontualmente com as vigilâncias, que ainda tem algumas questões a considerar, dado que o tema foi regulado ano passado. A Visa de Tocantins sugeriu o funcionamento de serviços, a regulação do funcionamento de serviços de interesse à saúde, como salão de beleza, podologia, optometrista, tatuagem, piercing. Este é um assunto bastante importante, dadas as atribuições de coordenação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, embora não tenha atividades diretamente sobre a execução na rotina da agência. A Vigilância de Tocantins também fez uma outra sugestão em relação a funcionamento e procedimentos para terapia de nutrição interal e parenteral. A área de serviços concorda com a possibilidade de revisão normativa, mas neste momento avalia que a sua capacidade não está apropriada para atender ao cumprimento da agenda regulatória em sua totalidade, dados os outros temas, que seria necessário fazer uma avaliação de priorização de temas. Também foi sugerido pela Vigilância de Tocantins inspeção em serviços hospitalares e centros de atenção psicossocial. Uma demanda muito recorrente dos órgãos de vigilância sanitária estaduais sobre a elaboração de guias e manuais de boas práticas. A área técnica informou que a elaboração de guias orientativos é uma demanda recorrente, mas que não corresponde a temas que devam ser incluídos numa agenda regulatória propriamente, e que há ainda divergências entre as próprias vigilâncias sobre a necessidade de estabelecimento de manuais, de procedimentos, roteiros de inspeção, guias, etc. Então é um assunto para ser tratado também com as vigilâncias. E duas últimas contribuições, a do IDEC, que fez a sugestão para a regulação da disponibilização das informações de interesse dos usuários de serviços de saúde, como dados de infecção hospitalar nos serviços, né? Então, um assunto que demanda também atuação com os órgãos responsáveis pela gestão dos próprios serviços de saúde, e a área técnica informa que as informações sobre risco sanitário levantados pela Anvisa no serviço de saúde já estão disponibilizadas no portal. A Vigilância do Paraná também falou sobre uma questão da questão de aditivos dos produtos derivados do tabaco, mas já a matéria foi regulada recentemente pela Anvisa, né, por meio da resolução número 14, recentemente publicada. Essas foram as contribuições adicionais que foram recebidas e os subsídios prévios que foram disponibilizados pelas áreas técnicas, respeitado aí o limite, né, das contribuições que recebemos, algumas bastante significativas, mas com um tempo bastante exíguo para uma avaliação ainda mais conclusiva. Por isso trazemos essas questões para a diretoria colegiada. Queria agradecer a atenção dos diretores, me colocar à disposição, e agradecer a minha equipe que trabalhou com esse processo, né, na formação, a todas as diretorias e os interlocutores que auxiliaram esse processo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Antes de abrir a palavra aos diretores, concedo por 5 minutos a palavra ao senhor Henrique Tada, representante da ALANAC, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. Boa tarde a todos. Agradeço a concessão da manifestação. Na verdade, não é bem uma manifestação, é uma solicitação para que volte, né, para a agenda regulatória a revisão da RDC 48, que é um regulamento de alteração de registro de medicamentos. Nós fizemos um trabalho bem árduo, sabemos que tem um grupo, né, dentro da GGMed que trabalhou também na análise dessas propostas. Não foi somente a Associação dos Laboratórios Nacionais que encaminhou sugestões, né, para a revisão dessa resolução, tem outras entidades também que mandaram.
E nós fizemos mais de 70 pontos, né, de sugestões de alteração nessa norma, algumas delas com bastante eficiência para que seja melhore, né, ainda mais esse regulamento, né, para que as empresas consigam alterar seus registros, né, seja formulação, recipiente, embalagem, local de fabricação, métodos analíticos, né, para que a empresa avance, né, de uma maneira mais célere na revisão do produto. E também a revisão da resolução RDC 136 de 2003, que é de registro de medicamentos novos. Nós estamos trabalhando, né, junto com a Anvisa, assim como uma proposta de revisão dessa resolução, e é importantíssimo para que ela contemple, né, não só a inovação na sua forma de inovação radical, mas também da inovação incremental. Mas basicamente são esses dois pontos, né, que a gente gostaria que voltasse. Bom, eu estou entendendo que a fala do Henrique é no sentido de que a agenda de 2012 contemple a permanência desses temas que já estavam previstos na agenda. E os itens 37 e 43 da agenda de 2012 estão projetados aqui, o 37 e na próxima o 43 são exatamente os dois itens que estão sendo propostos e será dada continuidade ao trabalho e com certeza as entidades da cadeia produtiva vão ser convidadas a participarem e a continuarem participando. São dois temas que já estão em discussão, né? Mas de toda forma, Henrique, eu agradeço muito, né, e só reforço que eles serão mantidos na agenda de 2012 com a perspectiva de conclusão ainda esse ano. Maravilha, como a gente não teve acesso antes a essa exposição, perfeito, né, ficamos bem agradecidos e aliviados. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço e abro então a manifestação dos diretores e demais membros da diretoria colegiada. Genor. Eu queria colocar duas questões, Barbano. Primeiro, só uma dúvida. Isso aí é para o ano de 2012? 12, 13? 82? 82. Tinha 93 no ano passado, que era 2011, 2012. E agora não, 2012, 2012. Eu, por exemplo, eu acho que fica muito, né? A gente abre uma expectativa e depois não consegue, porque é 82 pontos. Eu só queria colocar duas questões, né? Está aqui ainda 4 pontos de portos, aeroportos, fronteiras, que fui eu que pautei nessa agenda regulatória. Tem um tema de tabaco que ainda tem, né? Que é a advertência das embalagens sobre os malefícios do tabaco, que ela fica, em princípio, subjúdice até que haja a regulamentação da Lei 12.543, que trata exatamente desse tema. Então, pode ser que esse tema ele saia da agenda regulatória para esse ano, ou então ele só fique com a perspectiva para 2013, porque enquanto não tiver essa regulamentação, segundo o ministro, ele acha que até no dia 31 de maio ele pode publicar, o governo pode publicar a regulamentação da Lei 246, que foi exatamente um artigo que foi incluído na medida provisória 540 sobre advertências e propaganda e marketing sobre tabaco naquela lei. E a questão da toxicologia, esse critério e exigência para classificação toxicológica, que eu acho que a gente pode fechar ainda esse ano. Mas, olhando aqui as sugestões, eu acho que tem algumas sugestões aqui que a gente tem que dar uma pensada. Né? Ontem saiu a publicação de uma nova configuração de supervisão dos diretores, ainda que em transição, mas existe agora. E eu já tinha até me antecipado, antes de sair essa publicação, depois da decisão da diretoria colegiada quanto a quem ficaria responsável por quê,
E eu já conversei com o pessoal da SVS, a Débora Malta, que é a coordenadora do Departamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, para a gente retomar uma agenda que já tem lá. Tá certo? E uma dessas agendas são exatamente essas questões aqui, de gorduras saturadas, açúcar e sódio. Porque o que existe hoje é um compromisso da indústria de diminuir. Compromisso esse que a gente não tem nem como monitorar o que vai acontecer. Então, eu acho que nós temos que buscar avançar nessas questões, principalmente com o teor de alguns produtos que são adicionados aos alimentos e que a gente sabe que causam uma repercussão negativa na saúde das pessoas, principalmente quando são usados fora dos parâmetros determinados. Gostaria de ressaltar cientificamente por quem estuda e por quem recomenda isso. Principalmente esse ponto, gorduras saturadas, açúcar e sódio em alimentos industrializados. De qualquer forma, eu não sei se a decisão que fica aqui hoje, ela fica fechada. A gente tem que tomar essa decisão aqui de fechar essa agenda dessa forma. Porque esses assuntos aqui são assuntos que eu gostaria, depois de ter assumido a supervisão da área de alimentos, da gente rediscutir internamente com a equipe e aproveitar para rediscutir uma pauta junto com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Vigilância em Saúde, que inclusive já se manifestou para mim na quinta-feira passada sobre a necessidade da gente harmonizar uma pauta entre a Anvisa e aquela área. Obrigado, só isso, Bárbara. Jaime, alguma consideração? Tenho sim. De fato, esses 82 temas que a gente já tem na agenda regulatória, que são resultados de temas que a gente não conseguiu concluir no ano passado, agregados de alguns outros temas que em interlocução com representantes setoriais e com o próprio sistema e as áreas técnicas, etc., foram incluídos, já vão garantir para a gente um trabalho significativo durante os anos de 2012 e 2013. E como numa reunião sobre agenda regulatória no meio do ano passado aproximadamente, a diretoria colegiada tinha entendido por bem proceder em relação à agenda regulatória, o mais importante era a gente, na medida do possível, evitar a inclusão de novos temas e trabalhar com temas que já vinham sendo pautados e que a gente não estava conseguindo concluir, assim como revisão de normas já vigentes e que precisavam de algum tipo de aperfeiçoamento. Eu compartilho do entendimento do Agenor a respeito do tamanho que essa agenda regulatória tomou. E eu creio que a inclusão de novos temas, a gente deve tomar uma cautela muito grande para evitar que a inclusão de novos temas venha a comprometer a execução dos temas que já estavam previstos. Então, os comentários que eu queria fazer, eu vou fazer uns comentários gerais a respeito das propostas de inclusão, que foram essas que o Gustavo tratou no começo da reunião, no começo da explanação dele, e vou fazer por bloco e em alguns pontos específicos que eu quero fazer comentários também específicos. Em relação à rotulagem de alimentos, que eu creio que é o tema que o Agenor tinha acabado de comentar, a respeito de interlocução com a SVS, etc., existem várias proposições aqui que são, de fato, importantíssimas, relevantíssimas, que vão desde esses ingredientes, sódio, açúcares, etc., até temas específicos como o caramelo 4, como a tartrazina, coisas mais amplas, como regulamentação de apelos saudáveis presentes no rótulo de alimentos. Só que eu acho que a primeira medida da Anvisa em relação a essas questões de inclusão e rotulagem, muito mais do que tratar de temas específicos, seria fixar uma política geral para a rotulagem de alimentos, onde a gente pudesse estabelecer quais são as nossas prioridades a respeito de modificações ou novas inclusões em rotulagem de alimento, e a partir dessas diretrizes gerais a gente considerar temas específicos para entrar na agenda regulatória. Então eu acho que precisa, em relação à rotulagem, não só em relação à rotulagem, a propaganda de alimentos também. A gente tem uma resolução, a 24, que está suspensa por uma série de decisões judiciais,
que a gente vai precisar se debruçar sobre ela para saber qual o futuro que ela vai ter. Então, rotulagem de alimentos que diz respeito a informações, mais publicidade de alimento que também diz respeito a informações, eu acho que a gente deve se debruçar aqui A gente tem uma resolução que... Não, tem vários... Sim. A situação não tem decisões definitivas, mas tem algumas liminares e tem uma sentença judicial suspendendo a aplicação da resolução. Então, informações em geral a respeito de alimentos, eu acho que a gente vai valer a pena um esforço da diretoria para fixar diretrizes gerais e a partir daí a gente considerar o que entra no tema. Então, todos esses temas aqui referentes à rotulagem de alimentos, eu acho que a gente deveria aguardar um pouco mais, trabalhar na forma de diretrizes muito antes de incluir temas na agenda regulatória. Existem alguns outros temas aqui, por exemplo, como laboratórios analíticos, que a questão ela não é tema de agenda regulatória. Na verdade, eu acho que o que a Visa de Minas Gerais, a Vigilância Sanitária de Minas Gerais cobra aqui é a definição de uma política mais sólida, com apoio financeiro, estruturação dos laboratórios, etc., que tem que ser discutido em outro âmbito, que não é necessariamente RDC. Né? Laboratórios analíticos. Em relação a medicamentos, vocês veem que tem uma proposição do IDEC aqui em relação a anorexígenos, mais especificamente a sibutramina, mas nós tivemos a RDC do segundo semestre do ano passado definindo essa questão, e sibutramina já existe uma política da Anvisa para essa substância, que é o monitoramento durante um período de tempo, para uma tomada, durante 12 meses, para uma tomada de decisão no futuro. Então eu creio que a política da agência para a sibutramina já está devidamente delineada nessa proposta de resolução. Mais lá para o começo, eu vejo algumas manifestações específicas da Visa do Ceará, Tocantins, Paraíba, etc., a respeito de uma série de temas que são temas, creio eu, rotineiros na atuação dessas vigilâncias sanitárias, mas que eu entendo que deveríamos reunir esses temas todos dentro da seguinte discussão. E aí eu faço menção também à questão do serviços de saúde. Onde está isso? Serviços de interesse à saúde. Eu não estou mais encontrando. Funcionamento de serviços de interesse à saúde. Então, existem... logicamente, nós temos algumas... A gente tem que avançar em relação a algumas diretrizes e algumas normas gerais para a atuação do sistema em temas de vigilância sanitária como esses que foram solicitados aqui pelas vigilâncias sanitárias de alguns estados. Mas eu não estou certo se a nossa atuação tem que ser uma atuação via regulação RDC. Eu creio que vários desses temas, a demanda dos estados e municípios é muito mais por diretrizes da Anvisa, orientações da Anvisa, para que a gente tenha uniformidade no tratamento desses temas em todo o território nacional, e também para que as vigilâncias sanitárias se sintam seguras em relação à atuação que elas têm atualmente. De fato, elas experimentam cobranças por parte do Ministério Público, por parte da sociedade local, etc., para dar encaminhamento a uma série de temas. Mas essas cobranças não podem significar necessariamente que a Anvisa tenha que regular esses temas de forma como a gente faz com as RDCs aqui. Eu creio que a nossa atuação tem que ser muito mais no sentido de assegurar diretrizes uniformes para que as vigilâncias sanitárias municipais, as vigilâncias sanitárias estaduais, elas mesmas definam em regulamentos próprios, porque ela tem esses instrumentos, as medidas específicas que elas querem tomar em relação a esses assuntos. Então, tal como a questão da rotulagem de alimentos e propaganda de alimentos, eu prefiro tratar todos esses temas dentro de um pacote mais amplo, em que a diretoria colegiada defina também prioridades e diretrizes para tratar sobre esses serviços de interesse à saúde ou questões de interesse à saúde que não estão atualmente amparadas em RDCs nossas. Então eu creio que a discussão na diretoria colegiada deve ser essa, antes
da gente definir temas específicos para a agenda regulatória. Então são essas as minhas observações. Então, só também algumas considerações. Primeiro, resgatar um pouco a questão do significado da própria agenda. Quando nós fizemos as 2 ou 3 primeiras versões, elas eram agendas com o horizonte de até o final daquele ano. E nós tínhamos uma dificuldade porque isso não permitia o que acontece agora, onde um conjunto de proposições da agenda, elas se não finalizam até o dia 31 de dezembro daquele ano, não significa que a agenda não foi avançada, não houve cumprimento. Então, para facilitar a própria avaliação e acompanhamento em torno da agenda, é que nós demos esse horizonte de 2 anos para a agenda, ou até mais em determinados casos. Então, no ano passado, nós tínhamos 90 itens na agenda, alguns que eram do ano anterior e outros que foram do ano passado. E salientar sempre que a agenda é desse tamanho, porque as áreas sugerem, e ela sempre foi aprovada aqui na diretoria colegiada, né? Então, agora, para esse ano de 2011, nós temos 23 itens novos na agenda. São 59 que estão em fase de conclusão, né? Apenas 3 dos 90 não foram iniciados conforme o relato que foi feito pelo Gustavo. Então, eu acho que é bastante razoável compreender que a diretoria colegiada tem demandado, a partir da aprovação da agenda, uma mobilização em torno desses temas, e a Anvisa está se mobilizando em torno dos temas. Tanto que a maior parte dos itens já foi iniciado, faltam apenas 3 itens que estavam previstos dos 90 do ano passado, que não foram iniciados. Certamente, ao final desse ano, talvez, desses 27 novos, mais os 3 que ainda não foram iniciados do ano passado, nós tenhamos aí 30 e tenhamos condições de iniciar todos. Mas o exercício é esse mesmo. Eu não me incomodo com essa dinâmica, porque eu acho que ela é melhor do que aquela que dava o horizonte 31 de dezembro para que a agenda fosse cumprida. Uma outra coisa importante, Jaime, é que também nós temos um entendimento que a agenda, ela não tem como fim gerar uma regra. Isso que você está colocando, da rotulagem de alimentos, ou mesmo a questão do credenciamento dos laboratórios, ou mesmo a regulamentação dos serviços afins ou de interesse à saúde, isso, se é um tema que deve mobilizar as áreas da Anvisa, o entendimento é que ele deve aparecer na agenda, não com o objetivo lá na frente que ele tenha uma RDC. Ele pode ter 10 RDCs que vão tratar do mesmo tema, ou nenhuma, mas que de alguma maneira a tratativa daquele assunto esteja contemplada dentro da agenda regulatória. Em outras ocasiões, ao longo dos períodos passados, isso já foi assim. Nós incluímos itens que tinham como perspectiva uma ação da Anvisa e não necessariamente uma norma como resultado, né? E aí o pessoal, inclusive no monitoramento, tentou estruturar alguma forma de acompanhar essas ações que não eram objetivamente relacionadas como fim uma determinada norma. Então, eu não vejo também problemas em que o tema rotulagem de alimentos, o tema serviços de interesse à saúde possam figurar, regulamentação sobre, possam figurar na agenda, independentemente se lá na frente nós vamos ter uma regra, um estudo ou alguma coisa do gênero. O que precisa só é definir, aí precisa o NUREG junto com as áreas, o que é que se pretende fazer em relação a isso no tempo, para poder monitorar e medir, né? Que eu acho que é interessante aparecer na agenda e com algum monitoramento, o que permite o olhar da diretoria colegiada sobre o encaminhamento daquela ação. Eu, particularmente, com as ponderações que foram feitas por você e com uma observação em relação à colocação do Agenor, que a resposta seria, bom, se nós aprovarmos a agenda aqui, ela é publicada na forma de uma portaria.
é um ato da diretoria colegiada. E ela é a agenda que deve orientar a atividade da Anvisa. Claro que tudo é muito dinâmico, inclusive essa situação que nós estamos vivendo agora, em que ao mesmo tempo nós temos essa supervisão de áreas estabelecida ontem, né, tem prazo contado, então pode ser que nós tenhamos encaminhamentos agora por conta da supervisão, depois aqui 45, 60 dias, outros encaminhamentos possam surgir por conta da estrutura e de alguma demanda dessa nova estrutura. Então, a agenda é dinâmica. Eu acho que ela não obriga a que tudo aconteça conforme o que está colocado ali. É apenas um orientador externo e interno para que as pessoas se mobilizem de um lado e para que a diretoria colegiada possa acompanhar do outro. Nesse sentido, eu tenho o entendimento de que há condições de aprovar a agenda, sim, né, para permitir a sua publicização, de que o pessoal vem manifestar, inclusive porque ainda não sabe exatamente o que está dentro ou não. Então, a ideia é de publicar, aprovarmos, publicarmos, sabendo que esse é um ambiente dinâmico em que o processo de monitoramento da diretoria colegiada é que vai indicar o que deve ou não ser feito. Lembrando também que nesse ano eu, por 2 ocasiões, trouxe à diretoria colegiada a solicitação de exclusão de itens que constaram na agenda regulatória do ano passado, com as devidas justificativas, que agora eu não vou me lembrar exatamente quais foram em cada caso, mas havia justificativas que levaram a diretoria colegiada, inclusive, a deliberar por excluir da agenda regulatória do ano passado alguns temas. Então, nesse sentido, eu gostaria só de ouvir objetivamente quais são as proposições para a gente poder depois colocar em apreciação. Jair. Bom, em relação a temas da agenda regulatória que são da política geral política geral regulatória e que não são necessariamente temas de RDCs, podemos incluir na agenda regulatória. Tá? Eu creio que vai exigir algumas adaptações no que a gente considera hoje agenda regulatória e também na métrica de medida de execução dessa agenda regulatória. Não é a primeira vez, já, não é isso que eu estou dizendo, isso já constou nas agendas anteriores. O pessoal já sofreu com isso, sim, que aí cria um problema. Pois é, porque não tem objeção nenhuma em ficar marcado na agenda regulatória como um tema de agenda regulatória. Agora, um tema, por exemplo, rotulagem de alimentos. Esse é um tema que, de antemão, eu acho muito difícil se conhecer o tamanho e quais as medidas que a gente vai precisar tomar em relação a isso. Eu creio que, dependendo da política que a Anvisa for tomar em relação a uma coisa dessa, a questão não é nem normas internas, é preciso de uma atuação da Anvisa fora, no Congresso, projetos de leis, etc. Né? Assim também como o tema serviço de interesse da saúde. Né? A opção por colocá-lo ou não na agenda regulatória é uma opção nossa. Tá? Inclusive considerando, como você está dizendo, que em outras circunstâncias, temas com essa natureza já foram incluídos na agenda regulatória. Não tem objeção nenhuma, só lembrando que nós não sabemos direito, não tem condição de saber de antemão mais ou menos o que significa, que resultado vão ter as discussões a respeito disso. Mas não tenho objeção nenhuma em inclusão de um tema dessa forma na agenda regulatória. A minha proposta concreta seria a seguinte: manter a agenda tal como foi apresentada e deliberada na outra reunião da diretoria colegiada, tá? E que a partir dessas contribuições que nós recebemos não foi necessário nenhum ajuste mais significativo nela, já está compreendendo todos os temas que a agência, setor regulado, visas, etc., entende como os temas mais relevantes, e que, em relação às propostas de inclusão, que são essas últimas que o Gustavo apresentou, que nós dividíssemos em 3 grupos essa proposta. A primeira são temas que têm interface com regulamentos internacionais. Né? Mercosul, por exemplo, FAO, etc. Né? Que eu acho que a gente precisa ter, eu gostaria pelo menos de ter uma ideia de como andam as discussões nesses âmbitos antes de incluir na agenda regulatória. Então eu
proporia a não inclusão dos temas que têm interface internacional, das propostas novas de inclusão. Em relação às outras propostas, eu consigo vislumbrar dois grandes flancos aqui. Um desses que eu estou dizendo, que são ou diretrizes ou regras gerais referentes a assuntos de interesse do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, tá ok? E o outro é muito focado em alimentos, propaganda e rotulagem de alimentos. Esse nós podemos colocar o tema de uma forma geral na agenda regulatória, não tem objeção nenhuma com isso, ou podemos mantê-lo não na agenda regulatória, mas na nossa deliberação aprovar a agenda regulatória e colocar como dois pontos a serem tratados pela diretoria colegiada, e quando se tiver uma visão mais clara a respeito do que eles significam, entrar com propostas específicas de RDC dentro da agenda. Mas são duas alternativas com as quais eu não tenho, não me oporia a nenhuma delas, concordo absolutamente com as duas alternativas. Agenor? Queria ter um esclarecimento do Jaime aqui, que ele chama de tema de agenda geral. Esses temas que você falou, agenda geral. Porque a minha posição, eu acho que nós temos que verificar dentro das competências da Anvisa o que realmente é a competência da Anvisa. Né? Se a Anvisa tiver a competência de fazer rotulagem de alimentos, ela não pode se omitir com isso, não. Tem que fazer rotulagem de alimentos, tem que trabalhar para fazer rotulagem de alimentos. Nós temos que ver até que ponto a nossa regulação ela não vai de encontro ou ao encontro às leis vigentes do país. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos que posicionar regulatoriamente aquilo que é a competência da Anvisa, e principalmente em temas que são de importância para a saúde pública brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: pegar o que você falou, Barbano, já que ela é dinâmica e que o próprio Jaime também concordou que essa agenda é dinâmica, eu fico numa questão exatamente isso, né? Quer dizer, eu, por exemplo, tomei conhecimento disso agora que eu falei com o Gustavo, por 5 minutos, era 1h15, 1h30 da tarde. Então eu acho que isso aqui merece que a gente dê uma discutida. Se ela é dinâmica, se ela não é um produto acabado, não tem que decidir hoje, eu acho que a gente tem que dar mais uma olhada nisso, porque tem assuntos aqui hoje, por exemplo, que nós estamos discutindo, que eu gostaria de discutir com a equipe técnica. Tem assuntos aqui que eu gostaria de... Por quê? Porque se o Ministério da Saúde, dentro da política, dentro da sua competência de formular políticas de saúde, eles acham que tem uma agenda aqui que a gente pode avançar, principalmente na questão de alimentos, nós temos que discutir com o Ministério da Saúde e ver qual que é essa agenda que é possível. E aí sim, depois dessa agenda, a gente vê como que a gente pode fazer qualquer tipo de proposição em relação aos temas que estão aqui. Que tem uns 2 ou 3 aqui que eu acho que são temas de importância para a política de prevenção da saúde do povo brasileiro, e que nós não podemos abrir mão de tocar nesses assuntos. Até para, se for o caso, tá certo, provocar o Congresso Nacional para que alguma medida seja tomada nesse sentido, como foi o caso recente da própria política de tabagismo, tá certo, que aconteceu, e que o papel do Congresso Nacional foi vital para que a regulação pudesse sair do papel e para que fosse dado uma sinalização clara de qual que era o posicionamento do Congresso em relação àquele tema. E tenho certeza que o Congresso, de novo, não vai se omitir em manifestar claramente para a população quais são os parâmetros que nós devemos perseguir na regulamentação de algumas questões, principalmente, repito, em relação às quantidades de gorduras, açúcar e sódio que hoje estão nos alimentos, e como que a população pode tomar conhecimento disso. E a população, para tomar conhecimento disso, tem que ter uma rotulagem bem clara e numa linguagem bem clara para que todo o povo brasileiro entenda. A questão que você falou, normativo mais geral, só queria entender, por favor. Vou retornar ao Jaime, mas Jaime, só tentando encaminhar, eu não entendi exatamente qual é a proposta do Agenor, e só vou reforçar uma tese que eu estou defendendo. Eu não estou entrando no mérito do que está sendo colocado aqui, acho que todas as colocações, concordo com todas elas. A questão se nós não publicamos a agenda e damos aos entes externos a possibilidade de conhecer,
nós vamos ficar discutindo a agenda sem que as pessoas possam conhecer e que a dinamicidade se aplique a partir daí. Então é só isso que eu estou dizendo. Eu particularmente acho importante que a gente continue discutindo, que vá ao Ministério, que discuta todos os temas que possam ser ainda importantes, ou a exclusão de temas que possam ser importantes, mas estou defendendo em respeito ao trabalho que foi feito até agora, com as áreas, com os diretores que supervisionavam cada uma delas, que a gente encaminhe para a publicação da agenda. E que nós, diretores que agora estamos aqui, num tempo novo e no dinamismo que é inevitável, a gente trabalhe com isso depois de uma forma a colhermos os nossos novos sentimentos em torno de cada um desses casos. Eu vou passar o Jaime e depois retornar ao Agenor. Quer dizer que pode haver inclusão de temas, dado a importância deles. Se pode haver exclusão, como a gente já fez em outras ocasiões, eu não estou pedindo para a gente não publicar, eu acho que tem que publicar. Eu só quero saber se a gente tem oportunidade de inclusão de temas. Essa é uma questão bastante importante. Assim, nós não temos esse precedente da inclusão na agenda, porque assim, a agenda ela tem a sua dinamicidade, ela foi prevista inicialmente assim, não significa que precisa continuar sendo assim, mas não temos a previsão de que ao longo do ano sejam incluídos novos temas, novas agendas. O que nós temos é que desde a concepção é que a agenda não é exaustiva em toda sua totalidade, até porque é uma ferramenta nova em termos de inovação regulatória, né, de prática regulatória, entre as agências reguladoras brasileiras principalmente. A Anvisa foi a pioneira das agências, e estamos com essa experiência ainda em experimentação. Estamos fazendo, inclusive, na revisão do planejamento estratégico, o redesenho do processo, tanto de construção da agenda, quanto de acompanhamento dessa agenda, para que tenhamos tempos mais definidos com relação à participação da sociedade na agenda regulatória, a articulação interna com as áreas, para que a diretoria possa deliberar sobre essa temática. Inclusive, uma questão que eu queria deixar como contribuição para os diretores é que assim, essa questão da agenda regulatória, a importância da sua deliberação é justamente, inclusive, porque é o documento norteador para que as áreas executem as suas atividades. E a gente já está no mês de abril. Eu tenho uma preocupação com relação à questão do prazo de início dos trabalhos, porque enquanto não definida a agenda, ou eu temo que os temas fiquem suspensos nas áreas, porque nós estamos passando por um momento de muitas mudanças. Mudança de diretorias, mudança, né, de áreas sob supervisão em transição, e as áreas, esse trabalho já vem sendo feito de planejamento da agenda regulatória desde o ano passado, então muitas coisas já estão em andamento, mas eu temo que quanto mais se adie essa deliberação sobre a agenda regulatória, esse processo possa trazer prejuízo em relação à própria execução da agenda. E creio que, como ela não será, é uma agenda que não é executiva, ela é uma agenda que nos permite ter o acompanhamento daquilo que está em andamento, a execução como prioridade. E a sugestão que o Jaime fez em relação a que se coloque, inclusive, como destaque na deliberação da diretoria colegiada de que esses dois temas, rotulagem de alimentos e de as questões afetas ao sistema, sejam tratados como uma prioridade da diretoria nas respectivas diretorias, eu acho que seria uma forma possível da gente contornar. E nós, como núcleo de regulação, nos colocamos à disposição da diretoria de pensar, inclusive, para o próximo redesenho da agenda regulatória, em dinâmicas, mecanismos que comportem essas questões. Passar o Jaime para responder a pergunta do Agenor. Eu estou entendendo que, pela fala do Agenor, ele não está propondo não votar agora. A pergunta dele, objetivamente, assim como não há nada prevendo que não pode, que pode incluir novos itens, também não há nada prevendo que não pode. Isso é uma questão dinâmica que a diretoria pode ir debatendo ao longo do tempo. Então, eu vou passar o Jaime para responder a questão do Agenor, também pontuar de maneira mais precisa como é que fica isso para poder consignar na ata, para a gente poder depois encaminhar para a votação. Jaime. Alô? Perfeito.
Quando eu falo em temas regulatórios mais amplos, eu estou dizendo a respeito daqueles temas que a gente não, pelo menos eu, não conheço exatamente que tipo de ações serão tomadas pela Anvisa em termos de emissão de normas, ou que tipos de ação serão tomadas pela Anvisa em termos de articulação para a definição do que se vai fazer a respeito de determinado tema. Então, por exemplo, rotulagem de alimentos. Rotulagem de alimentos é um tema que, se nós formos considerar de forma individual cada uma dessas propostas aqui, eu não tenho ideia nem sequer se cabe tudo isso dentro de um rótulo de alimentos. Então, tem segregação de questões de informação nutricional, tem questões que eu não estou seguro se estão dentro das atribuições da Anvisa ou se a Anvisa precisa fazer uma discussão de alteração legal, ou seja, precisamos de um cenário mais completo, de um cenário mais claro, que eu acredito que a GGALI pode fornecer, a respeito de onde estamos hoje com a rotulagem de alimento e para onde queremos seguir com a rotulagem de alimento. E a partir dessa definição, a gente saber exatamente quais são os pontos que a gente tem que incluir dentro da nossa agenda regulatória. Não são temas que a Anvisa não tem que cuidar, não, ela tem que cuidar sim, não tenho a menor dúvida sobre isso, e minha manifestação não é sobre nem o conteúdo disso daqui, é só sobre a sistemática com que a gente deve trabalhar com rotulagem de alimentos, assim também como as questões que dizem respeito ao sistema. Quer dizer, discutir nessa diretoria colegiada quais são nossas prioridades de regulamentação ou de estabelecimento de diretrizes para o sistema, e a partir dessa definição a gente dizer quais normas a gente vai produzir para o sistema. Então minha proposta de forma muito objetiva é manter a agenda regulatória com os 82 temas propostos, incluído daquele esgotamento de estoque da GGIMP. Então 83 temas. 82 mais 1. Aquele que está ali na apresentação. Resultou a sugestão de inclusão de tema da área técnica de inspeção, esgotamento de estoque. Esgotamento de estoque é uma questão que hoje em dia está sem regramento e que a gente tem feito caso a caso. Tá? O que, com isso, corremos o risco de estar tomando decisões sem desuniformes, e seria muito melhor que a gente tivesse critérios específicos definidos numa resolução da diretoria colegiada. Eu creio que a Procuradoria já se debruçou, inclusive, sobre esse assunto. Então, seriam os 82 temas, mais aquele ali. Em relação à proposta de inclusão de novos temas, em relação aos temas que estão sendo discutidos ou que são objeto de normas internacionais, que não fossem incluídos na agenda regulatória, em função, na agenda regulatória, em função de serem temas que têm uma interface internacional e que eu gostaria previamente de conhecê-los a respeito do cenário de discussões lá fora antes de definir a inclusão no tema da agenda regulatória. Em relação a temas relativos às questões do sistema e relativos às questões de alimentos, que nós decidíssemos pela priorização de discussões em relação a esses temas aqui na diretoria colegiada, definindo as diretrizes gerais, definindo as prioridades e, a partir de então, desdobrando isso em temas específicos de RDCs ou de atuação da Anvisa em projetos de lei, etc. Tá? Outros temas que estão aqui dentro são temas que já foram, sibutramina, a questão da consulta pública 112, são temas que já foram resolvidos normativamente pela agência. Bom, eu estou entendendo então que há consenso em torno da publicação da agenda, não sei em relação a esse último item, mas o Agenor já havia falado que em relação aos 82 não via problemas. A pergunta dele, 80, a pergunta... na lista... mas isso... o número é de menos. Eu acho que é o que está aí constando na apresentação e que foi debatido com as áreas até agora. Né? E considerando essas questões que o Jaime colocou, e ainda as ponderações que o Agenor fez, que pode levar depois à inclusão ou exclusão de algum item também da agenda nessa área de alimentos especificamente. A pergunta é se a equipe do NUREG entendeu e consegue transformar essas colocações dos diretores em algo que vai precisar ser retratado na publicação do ato da diretoria colegiada. Nesse sentido, é só constar, a Agenor está pedindo uma palavra novamente, Agenor? Não, eu só quero encaminhar meu voto, é o seguinte, eu concordo com a agenda, acho que ela é importante, inclusive ela
É importante até para justificar algumas resoluções que a gente tem decidido aqui, deliberado aqui, não tenho dúvida nenhuma. Eu só estou colocando isso, né? Tem alguns temas que foram trazidos agora, né, que a gente tem posições aqui não convergentes e que a gente tem que deixar a oportunidade de discutir isso em momento adequado e não tornar a agenda publicada como um engessamento daquilo que a Anvisa vai fazer, tá certo? Eu só estou colocando isso. Tem temas aqui que nós não vamos chegar a concordância entre nós mesmos, até pela própria visão que a gente tem de encaminhamento das coisas. Então, eu encaminho o meu voto dessa maneira e concordo com o último tema também que foi incluído agora pelo Dr. Jaime. Bom, então eu vou submeter a votação, a agenda com as ponderações feitas pelo Agenor e pelo Jaime. Jaime. Votação. Sim. Aprovamos ou não aprovamos? A agenda, 80 temas, mais a inclusão. Exato. E mais essas ponderações que você fez e que o Agenor fez também. Em termos de poder, depois incluir algum outro item que porventura possa aparecer ao longo desse tempo. De acordo. Agenor? Bom, então está aprovada e salientar mais uma vez que a agenda regulatória ela nunca impediu que outros temas fossem tratados pela Anvisa e também não obrigou que a agência, por algum motivo justificado, não pudesse excluir algum tema da agenda. Eu, antes de passar para o próximo item, Agenor, depois do que nós conseguimos produzir na discussão sobre tabaco, eu em nenhum momento eu acho que seja possível prever que não haverá consenso da diretoria colegiada sobre as coisas mais difíceis aqui. Eu tenho certeza que nós pensamos muito parecido em relação aos temas que são de nossa responsabilidade tratar aqui na Anvisa. Mas também, se não houver consenso, é uma coisa que pode ocorrer naturalmente. Bom, passamos então ao item 1.2. Nós temos um informe que a Ana Paula Barreto, que é a assessora da presidência da Anvisa, vai fazer sobre os resultados da reunião que houve em Singapura no final do mês de fevereiro, onde se instituiu de maneira formal o Fórum Internacional de Reguladores de Produtos para a Saúde, cuja Anvisa integra o conselho diretor, juntamente com outras 4 agências. A Ana Paula vai detalhar essas informações todas. Ana Paula. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Barbano. Boa tarde, integrantes da diretoria colegiada. O tema do Fórum Internacional de Reguladores de Produtos para a Saúde, apenas lembrando, ele foi contextualizado em reunião aberta de diretoria colegiada de 14 de fevereiro. Então, hoje é com satisfação que eu venho trazer esse informe sobre a reunião, de fato, inaugural deste Fórum Internacional, com a sigla AMDRF e AMDRF. Ele é o International Medical Device Regulators Forum. É o Fórum Internacional de Reguladores de Produtos para a Saúde. Eu já havia dito. Como é que eu mexo aqui? Diz que ela é engenheira. Próximo slide, por favor. Tem condições de passar? Aí, obrigada. O comitê gerenciador do fórum hoje integra esses países, Austrália, Brasil, Canadá, Europa, Japão e Estados Unidos, como membros fundadores. A Austrália hoje detém a responsabilidade do secretariado do grupo e há também a participação como observadores, no momento, da China, Federação Russa e Organização Mundial de Saúde. Próximo, por favor. A representação da Anvisa no comitê gerenciador são representantes do Gabinete da Presidência e da Gerência Geral de Tecnologia em Produtos para a Saúde. Próximo.
Nessa reunião, houve deliberação pelo termo de referência, onde trata do funcionamento, diretrizes de funcionamento gerais do fórum. Também definiu-se por encaminhamentos, onde estaremos trabalhando procedimentos operacionais como critérios de associação ao comitê gerenciador, aos grupos de trabalho, fluxos documentais, roteiro para participação de outras autoridades regulatórias, lembrando que é um fórum de autoridades regulatórias nacionais dos países. Também estará sendo desenvolvida uma estratégia formal para o gerenciamento e manutenção dos documentos do GHTF, que foi a origem, como já relatado na reunião anterior, a origem do desdobramento para este fórum de reguladores, e foram deliberados os itens de trabalho. Próximo. Na sistemática de funcionamento desse fórum, sempre haverá uma sessão aberta para a participação dos interessados ou stakeholders. Nessa reunião inaugural, houve aproximadamente 100 representantes de diversos setores. Via de regra, os interessados compõem representantes do setor regulado, de associações de profissionais, de pacientes, autoridades reguladoras de outros países, representantes de iniciativas regionais e internacionais na área de produtos para a saúde, dentre outros interessados. Então, nessa sessão aberta foram apresentadas por estes representantes desses setores proposituras sobre os novos itens de trabalho, questões sobre gerenciamento